Esse vídeo é um trabalho para um curso de parapsicologia e psicologia anomalística que eu estou fazendo online, coordenado por Carlos Alvarado e Nancy Zingroni. O curso é em inglês. Eu optei por fazer o vídeo em português para trazer um pouco dessas informações para o público brasileiro, que às vezes não fica a par das conquistas e do que vem se estudando em parapsicologia internacionalmente. Eu vou passar correndo os slides porque a ideia é se fazer uma reflexão ao final, é nessa reflexão que a gente vai ser avaliado, mas eu aproveito para contextualizar um pouco para quem não conhece o assunto. O tema dessa apresentação são os estudos laboratoriais. O precursor, não foi exatamente o primeiro, mas aquele que deu um grande impulso na pesquisa laboratorial foi Joseph Ryan, na década de 20 e 30. Ele fazia procedimentos basicamente com lançamento de dados, em que o indivíduo procuraria interferir ou influenciar o resultado do jogo de dados com a mente, e também com cartas, que é a foto que a gente vê no lado direito, em que alguns exercícios o indivíduo procuraria ou adivinhar qual era a carta que estava sendo jogada, ou então prever a carta que seria jogada no futuro, ou então ainda descobrir telepaticamente qual era a carta que estava sendo jogada. Com a análise e a exaustão dos dados, se percebeu que a tendência era haver algum acerto maior do que aquele que a gente espera por mero acaso. Por isso que Ryan chegou então a 4 fenômenos parapsicológicos básicos. Um deles é a psicocinese, que é a influência da mente sobre a matéria. O outro é a clarividência, que é a percepção de informação à distância, sem o uso dos sentidos físicos. O outro é a telepatia, transmissão de pensamento. E o quarto deles é a precognição, que é a previsão de algo ou a captação de uma informação no futuro. Vocês podem acessar o link aqui clicando na tela, que é um livro que tem tradução para o português, onde Ryan sintetiza o resultado das suas pesquisas numa linguagem mais acessível. Aqui é um laboratório onde o indivíduo vai procurar sonhar com uma informação, no caso uma imagem, e depois ele vai reportar o que ele sonhou e tentar descobrir qual das 4 imagens era aquela que foi escolhida. Então se chegou a partir de milhares de testes com centenas de indivíduos e vários laboratórios diferentes, conclusões significativas de que nós percebemos sim através do sonho informações à distância sem uso dos meios sensoriais. Aqui tem o link para uma meta-análise. A precognição, a previsão do futuro, né? Aqui tem outro link para um outro artigo em inglês. E aqui o gráfico de uma pesquisa feita onde o indivíduo ficaria olhando para uma tela de computador e apareciam 2 tipos básicos de imagem. Imagens emocionais, imagem com conteúdo emocional forte, e imagens com conteúdo emocional neutro ou calmo. E esse gráfico aqui resume a tendência das ondas cerebrais desses indivíduos. No ponto 0 é quando a imagem é mostrada. Então, a partir da imagem sendo mostrada, alguns segundos após, na imagem emocional tem essa linha escura aqui, ou seja, o cérebro ele tem uma ativação forte. E na linha clara é quando é mostrada uma imagem calma, ou seja, o cérebro tem uma pequena reação só porque aparece a imagem. Mas o que se mostra aqui é que de 2 a 3 segundos antes da imagem aparecer, o cérebro já começa a ter uma tendência de ativação antes da imagem de conteúdo emocional forte. Então, essa diferença aqui das 2 linhas, que começa a aparecer alguns segundos antes, já deixa bastante evidente que o nosso cérebro ele consegue antecipar algumas informações. Outro autor muito importante é Daryl Bem. Ele faz pesquisas na área de retrocausalidade, onde o participante da pesquisa ele vai procurar memorizar uma sequência de palavras aleatórias, e em alguns casos o computador vai pedir para os participantes estudarem algumas daquelas palavras depois do exercício da memorização.
E a conclusão também que se tem chegado é que aqueles que estudaram algumas palavras depois tiveram uma facilidade maior de lembrar daquelas palavras no passado. Falando de maneira grosseira, seria assim: você estudar no futuro ajuda você a ter essa capacidade no passado. A pesquisa com a telepatia, aqui a gente tem um exemplo de pesquisa chamada de Ganzfeld, e ela vai procurar captar a informação que está sendo transmitida por outra pessoa à distância. Nesse gráfico mostra que após centenas de estudos de Ganzfeld, com também dezenas de laboratórios diferentes, dezenas de autores diferentes, pesquisadores diferentes, a chance de acerto dessas informações fica na faixa dos 32%, enquanto que a chance esperada por mero acaso seria de 25%, seria essa linha tracejada aqui. A probabilidade de que isso esteja acontecendo por mero acaso é da ordem de 1 para centenas de trilhões de quadrilhões de vezes. Outro tipo de pesquisa com telepatia, onde um indivíduo vai ter o seu cérebro monitorado e em determinados momentos vai acender uma luz, um flash, e eles vão medir aqui a reação do cérebro, e num quarto à parte, separado, outro indivíduo vai procurar só se conectar mentalmente com esse aí, e o que eles percebem é que com a ativação do cérebro daquele ali, esse aqui tem uma ativação nas ondas cerebrais também sincrônica, que aliás muito curioso que a ativação desse indivíduo que está procurando se conectar, ela ocorre, como vocês podem ver, de 100 a 200 milissegundos antes, ou seja, 1 a 2 décimos de segundo antes. Aqui a referência. Na pesquisa de psicocinese, ou seja, a influência da mente sobre a matéria, os participantes teriam que tentar influenciar o acender e apagar das lâmpadas aqui nessa máquina que ele desenvolveu. Depois, pesquisas mais modernas começaram a utilizar geradores de números aleatórios, que chegaram a resultados muito fortes no sentido de que os indivíduos interferem mentalmente sobre as máquinas, os equipamentos. Uma primeira reflexão que eu faço sobre a pesquisa laboratorial é o quanto ela foi importante para colocar a parapsicologia num grande padrão de rigor científico que hoje chega a ser superior ao rigor adotado em outras ciências, em outras publicações científicas. Aqui eu tenho um artigo sobre replicação e meta-análise. A replicabilidade da parapsicologia ela é exigida pelos críticos assim, de maneira descomunal, de maneira que, por exemplo, em outras áreas, biologia, ou psicologia, ou as ciências humanas, 3, 4, 5 testes, pesquisas já começam a ser suficientes para que algum assunto seja tratado como convincente, enquanto na parapsicologia, a cada novo dado que aparece, os críticos vêm e dizem esses dados são interessantes e mostram a necessidade de mais pesquisa sobre o assunto. Então a replicabilidade é muito extensa na parapsicologia, e as meta-análises, que são os estudos estatísticos sobre todas as pesquisas feitas, também são muito fortes em parapsicologia e talvez mais comuns do que em grande parte das outras ciências. Vale a pena ler aquele artigo aqui. Esse aqui é o Código de Ética Profissional dos Parapsicólogos associados à PA, a Parapsychological Association. E esse código de ética impressiona muito pela preocupação que ele tem com promover certos tipos de prática científica muito rigorosas, por exemplo, relativo à publicação de resultados significativos ou não, que a gente sabe que não é uma prática muito comum na ciência. Muitas vezes uma primeira pesquisa significativa ela é publicada e as outras replicações, quando os pesquisadores tentam publicar, o periódico não aceita. Ele diz, a gente não tem interesse em replicações. E às vezes essas replicações mostram resultados diferentes daquela conclusão. E na pesquisa médica, por exemplo, onde uma substância passa por alguns resultados e é
considerada significativamente eficiente, e pesquisas futuras que pode mostrar que ela não seja tão eficiente assim, acabam sendo engavetadas ou rejeitadas pelos periódicos. A Associação de Parapsicologia, ela critica muito isso e ela tenta não fazer isso com o seu periódico, aceitando a publicação de replicações e encorajando a publicação de replicações, mesmo de resultados não significativos. Aqui é um link para um artigo do Sheldrake, onde ele estudou as práticas de duplo cego. O Sheldrake chegou à conclusão que nas ciências físicas apenas menos de 1% das pesquisas são feitas na base de duplo cego. Na psicologia, menos de 5%. Na medicina, menos de 25%. E na parapsicologia, mais de 85%. Ou seja, isso é um dos tipos de rigor metodológico que a pesquisa parapsicológica aplica. É claro que esses tipos de rigores eles vão demandar mais recursos, uma equipe maior de pesquisadores, mais tempo exigido para proceder com a pesquisa. Isso num campo que não tem um reconhecimento acadêmico ou um prestígio acadêmico tão grande. É um campo que não recebe tanta verba de pesquisa, e muitos órgãos de fomento até evitam financiar pesquisas que se apresentem como pesquisas em parapsicologia. Então acontece que é uma pesquisa que ela precisa ser feita com muito mais dificuldade e ela tem muito menos pessoas e recursos para fazer. Aqui uma outra questão que eu gostaria de refletir é que, na minha opinião, a pesquisa laboratorial ajudou muito a dar algum reconhecimento, por menor que seja, da parapsicologia no mainstream científico, através desse tipo de resultados que eu mostrei aí. Mas eu sei que essa conclusão a que eu chego, ela não é compartilhada de todos os parapsicólogos. Inclusive, um dos exemplos mais importantes é Rhea White, que até é a parapsicóloga que eu mais admiro o trabalho dela. Mas ela era defensora muito até do contrário, de que lá na década de 80, 90 já, ela colocava que a preocupação e a obsessão dos parapsicólogos com a pesquisa laboratorial estava os afastando da pesquisa de campo, os afastando de pesquisar onde o fenômeno sobrenatural, paranormal, onde o fenômeno parapsicológico ocorre na realidade, que é o fenômeno espontâneo, que é o fenômeno complexo, que é o fenômeno incontrolado. Então, ela era uma grande defensora de mais pesquisa parapsicológica de campo do que tanto da pesquisa laboratorial, que ela via como alguma coisa que já estava chovendo no molhado. Talvez ela esteja certa, e talvez a pesquisa de laboratório, esses resultados que a parapsicologia alcançou, eles tenham significado contribuições grandes para a ciência em geral e para a sociedade, não deixa de ser, mas eu não sei o quanto disso retornou em frutos para a própria parapsicologia. Não sei até que ponto, por exemplo, esses resultados estimulam psicólogos a fazerem pesquisas de laboratório dos assuntos da parapsicologia, mas hoje já sob a terminologia de psicologia anomalística, por exemplo, que é uma área mais aceita nos campos acadêmicos. Claro que a pesquisa da parapsicologia não é feita apenas por psicólogos, ela envolve também físicos, antropólogos, biólogos, filósofos. A maior parte dos pesquisadores da parapsicologia hoje ainda são psicólogos, e talvez para eles seja até uma questão de sobrevivência migrarem para a psicologia anomalística para conseguirem financiar o seu trabalho, do que às vezes persistir na pesquisa parapsicológica sem conseguir financiamento de mais pesquisa. Aqui eu tenho uma foto do Michael Shermer, que é um grande conhecido cético
editor da Skeptical Magazine, membro da Skeptical Society, e que no ano passado teve um fenômeno extraordinário, publicou, acredito que foi na revista Nature, eu vou deixar não, foi na Scientific American, vou deixar o link para vocês. Isso até às vezes é visto por muitos parapsicólogos como um otimismo, não deixa de ser, olha, até que enfim, né, ele está reconhecendo que pode existir alguma coisa além do que simplesmente crenças, ilusões, que é o que eles defendem. Eu não sei até que ponto a gente vai observar um declínio das campanhas céticas contra a parapsicologia, ou se eu acredito que elas tendam a permanecer muito como estão hoje. Novas gerações vão vir e para recomeçar tudo novamente, porque aqui eu não estou tratando tanto dos pesquisadores científicos que são críticos, mas que têm fundamentação, mas do movimento ideológico cético contra a parapsicologia, que é um movimento que ele não demanda que se leia periódicos, não demanda que se leiam pesquisas, basta que se faça um trabalho de desacreditar de maneira geral, pintando os pesquisadores dessa área como iludidos, ou como fraudulentos, ou como místicos. O movimento cético, ele hoje ainda é muito popular, e também graças à campanha que ele faz antirreligiosa. A gente sabe que eles combatem muito o chamado fanatismo religioso e acabam jogando a parapsicologia nesse mesmo pacote e condenando a parapsicologia como mais uma manifestação da superstição milenar e medieval. Quando se aparece um resultado contundente na parapsicologia, eles dizem, olha, esse resultado é interessante e mostra que devemos fazer mais pesquisas. Apesar de que eles não encorajam as pesquisas, eles, na verdade, consideram que a pesquisa em parapsicologia é um desperdício de recursos. Seria importante que até os próprios céticos encorajassem, porque afinal de contas, mais pesquisas acabariam por mostrar ou que muitos desses fenômenos não são reais mesmo, e nós sairíamos todos ganhando, ou que esses fenômenos, alguns deles pelo menos, podem ser reais, e que nós sairíamos então ganhando mais ainda, porque isso seria um grande avanço, uma grande extrapolação de uma fronteira científica existente. Então sim, eu concordo que nós precisamos de mais pesquisa, porque qualquer que seja o resultado, nós só temos a ganhar. Então eu fico por aqui na minha reflexão, espero que tenham gostado. Eu termino aqui deixando também um link interessante de um blog em português, um blog do André Soares, que tem um bom resumo do trabalho parapsicológico científico internacional. Vale a pena quem quiser conferir, está bem acessível. E fico por aqui. Um grande abraço, até mais.